Muito bem, irmãos. Bom dia de novo a todos. Chegamos já no mês de novembro e os nossos ânimos vão se esgotando quando o ano se aproxima, né? Esses dias eu vi uma postagem que a pessoa escreveu assim: o ano está acabando. Aí ele colocou entre parênteses comigo. É quase isso mesmo, né? Dá para fazer uma série, hein, Renato? O ano está acabando, entre parênteses comigo. Nesse mês de novembro, nós vamos fazer uma série bem bacana que é baseada no livro de Jonas, tá? Então, durante todo o mês de novembro, nós vamos estar aqui na igreja, na Urbanova, aqui falando sobre Jonas, tá? O nome da série é Jonas, o aprendiz de profeta. É porque ele faz tanta coisa que não deveria ter feito que a gente entendeu que ele estava ali aprendendo a ser um profeta. Hoje, dia 6, nós vamos falar na contramão de Deus, né? Dia 13, o Giovanni vai estar pregando, ele vai falar sobre o mar não está para peixe. Dia 20, nós vamos falar sobre ele não deixa o mar te engolir. E no dia 27, último domingo de novembro, nós vamos falar sobre misericórdia e fúria, tá bom? Então essa daí é a nossa série do mês de novembro, como que vai ser, tá? A gente já gosta de anunciar os títulos das mensagens antes, que assim quem não quiser não vem, não tem nenhum problema. Não queremos que ninguém venha aqui a não ser pela sede de Cristo, amém? A gente estava cantando aqui alguns hinos da harpa cristã e não tem como não lembrar da avó da Carol, a dona Dalva, criada na Assembleia de Deus, 90 e poucos anos. E eu estava na casa dela uma vez, hospedado lá, e ela ia num culto de oração pela manhã, na Assembleia, né? E eu falei para ela: dona Dalva, amanhã eu vou com a senhora. Ela ia todos os dias da semana, né? Eu estava passando as férias lá. Amanhã eu vou com a senhora me acorda, que era mais ou menos umas 7 horas da manhã, né? Eu estava de férias, eu dormia tarde, acordava tarde. E aí chegava no outro dia, eu acordava, ela já tinha voltado, que era um culto rápido, assim, das 7 às 8. Eu, pô, dona Dalva, a senhora não me chamou, amanhã eu vou então, hein? No outro dia, a mesma coisa. Aí um dia eu briguei com ela, né? Acho que foi uma quinta-feira. Poxa, dona Dalva, como que eu vou assim? A senhora não pode passar por lá e me acordar. Eu falei: filho, quem tem sede, vem a mim e beba, disse Jesus. Se você tiver com vontade de ir, você vai ir. Então essa é a verdade, né, gente? Bem, hoje então nós vamos falar sobre Na Contramão de Deus. Gosto muito do livro de Jonas, uma história curta, com 4 capítulos apenas. E o pastor Manuel Té, que eu citei aqui esses dias, uma vez ele me contou uma história sobre isso também. Ele disse que nos Estados Unidos, uma igreja no Texas, muito perto ao centro de controle da NASA, uma igreja batista, inclusive, ela recebeu no seu corpo ali de membros um novo pastor, né? E muitos cientistas da NASA frequentavam aquela igreja. E esse pastor tinha um desejo no coração dele. Ele falava para ele que quando ele entrasse numa outra igreja, ele ia começar a pregar de Gênesis até Apocalipse, né? E aí ele chegou nos primeiros domingos, começou a pregar sobre Gênesis, sobre a criação, e ele foi pregando capítulo por capítulo, livro por livro da Bíblia. E aí, depois que ele já estava lá um ano, o conselho da igreja se reuniu, que tinha escolhido esse pastor, falou assim: gente, esse pastor está pregando a Bíblia toda, literalmente. Nós estamos preocupados porque ele está se aproximando do livro de Jonas. Será que ele acredita que Jonas foi engolido por um grande peixe e saiu de lá vivo? Vamos chamar ele para conversar, porque ele vai acabar falando coisa que a nossa sociedade aqui da ciência não acredita. E aí chamaram ele, o pastor Té me contou. Olha, você está pregando a Bíblia literalmente, está se aproximando do livro de Jonas, o que você vai falar? Eu vou falar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas, então é isso que eu vou falar. E se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu um grande peixe, eu ia falar do mesmo jeito. Então, o livro de Jonas, às vezes, para alguns é contraditório, mas nós cremos que ele é bíblico, tá? Ele é real, aconteceu. Tanto é que Jonas é citado também em 2 Reis 14, e também depois o próprio Cristo, né, cita Jonas também, falando que como foi, né, Jonas ali dentro do ventre do peixe, assim ia acontecer com ele também.
Então, nós estamos diante de um texto verdadeiro, um texto que aconteceu. Às vezes nós aprendemos essa história lá quando éramos crianças na escola dominical e não era uma história com um H minúsculo, era uma história com um H maiúsculo mesmo. É bíblico, é validado isso. Eu vou ler só os 3 primeiros versículos, que diz assim do capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clame contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Bem, irmãos, nesses primeiros versículos aqui, a Bíblia diz que a maldade da cidade de Nínive, ela chega até a presença do Senhor. E Deus agora, nesse texto, ele vai tratar com Nínive, quer tratar com a cidade de Nínive. Isso me fez lembrar uma coisa. Quando Elias, em 2 Reis, ele enfrenta ali os profetas de Baal, tudo mais, e aí eles fogem para dentro de uma caverna. Lá dentro de uma caverna, depois de uma noite que Elias estava ali, ele ouve a voz de Deus. E Deus diz para ele: o que você faz aqui? Então, nesse texto aqui, Deus está tratando com uma cidade. O nosso Deus é um Deus que trata com uma cidade, trata com uma nação inteira, com um povo específico, mas ele também trata com um indivíduo. Você e Deus. Existe Deus e a igreja, Deus e o Brasil, Deus e o mundo, mas também existe a possibilidade de você e Deus só, e ninguém mais. Eu fui criado numa igreja batista que só podia orar um por vez. E uma vez eu fui parar numa Assembleia de Deus pela primeira vez, aquela que fica ali no corredor ABC, Giovanni, do lado do... indo ali no oeste, perto do Pauliceia ali, né? E eu fui num culto de oração. E quando eu cheguei, estava todo mundo orando ao mesmo tempo, assim. Eu falei, não tem para que orar, Deus não vai ouvir. Eu era um adolescente ainda, para que eu vou orar com todo mundo falando com Deus ao mesmo tempo? Mas a verdade é que o nosso Deus é tão grande, irmãos, que a sensação que nós temos muitas vezes é que nós temos um Deus só para nós, que não é de ninguém. E é como se fosse mesmo. Nosso Pai é nosso, mas é tão poderoso, tão onipresente, que a sensação que nós temos é que somos, como diz aquela canção, eu, a viola e Deus. Lembra dessa música? Eu, a viola e Deus? E aí diz o texto que veio a palavra a Jonas. Que Jonas? Jonas, o filho de Amitai. Deus não chama ninguém por engano. Era com Jonas mesmo que ele estava falando. Era esse Jonas específico que ele estava falando. Jonas, filho de Amitai. E ele ouve a voz de Deus, ouve o chamado de Deus. Irmãos, tem muitas pessoas que Deus não chamou e estão vivendo como se Deus as tivesse chamado. E infelizmente também, do outro lado, tem muitas pessoas que Deus chamou, mas está vivendo como se não fosse chamada. Percebe? Pessoas que Deus não chamou e elas se sentem chamadas. Tem um tio da Carol, o Souza, que ele falava assim para mim, quando eu estava prestes a ser ordenado pastor, ele falou: me fala uma coisa, você tem chamado ou você tem psil? Ô psil, Deus te chamou ou Deus só falou ô psil? Nós temos que ter a convicção do nosso chamado, porque Deus é específico, ele chama a Jonas, filho de Amitai.
Tem um livro da Bráulia Ribeiro, que foi uma pessoa que trabalhou acho que trabalha ainda, mas hoje ela mora no Havaí, na Jocum. O livro chama Chamado Radical. E nesse livro teve uma frase, eu costumo, quando eu vou lendo o livro assim, às vezes eu pego uma coisa só que eu li no livro e eu grifo e eu falo para mim mesmo, o livro foi pago aqui. Né? Você paga lá 30, 40 reais no livro e você vai lendo ele, você fica esperando aquele momento que fala com você, que te acrescenta algo. E aí essa frase que eu grifei dizia assim, Bráulia escreveu assim, o Deus que chama, não deschama. Fez um trocadilho com a palavra. Irmãos, e é verdade. Jonas tenta se esconder da presença de Deus, como se Deus que o chamou agora dissesse, não, tudo bem então. O Deus que chama, ele não deschama. Eu sei exatamente o momento da minha vida quando eu falei assim, Deus me chamou. Quando eu era dessa igreja, uma igreja com poucas pessoas, e tinha um pastor lá que já estava, de certa forma, onerando muito a igreja pequena, a igreja tentava sustentar ele, mas já não tinha mais recursos para sustentar ele, até como ele deveria mesmo, de fato, ser sustentado. E uma vez, meu pai era uma pessoa mais assim, era o braço direito desse pastor, assim, então quando esse pastor não estava, era meu pai que ajudava ele. E uma vez ele foi lá no trabalho do meu pai trabalhava em um posto de gasolina, ali na Avenida Piraporinha, e ele pediu para meu pai falar com ele. E meu pai parou o trabalho e foi para lá falar com ele. E ele disse essas palavras para ele, olha, eu estou indo embora da igreja, porque eu sou estudado, eu tenho pós-graduação, e essa igreja não tem o salário que eu preciso. Essa igreja não pode pagar o salário que eu preciso. Meu pai voltou arrasado para casa. E agora, quem vai assumir a igreja? Esse não pode porque a igreja não pode pagar o salário que ele precisa. Né? E aí, quando meu pai contava aquela história para nós, eu falei, não, eu quero servir de graça essa causa. Irmãos, não tem promessa, não tem garantia nenhuma para nós. Sabe? Às vezes não tem nem palavras de gratidão. Mas é a causa de Jesus. Como disse a Rosângela aqui, nós estamos comprometidos em pregar a morte de Jesus, e não vai ser até que alguém esteja nos recompensando por isso, não vai ser até que alguém esteja nos parabenizando por isso, nos reconhecendo, nos gratificando de alguma maneira, não. Nós vamos pregar até o fim. Até o fim. Com as nossas vidas, com as nossas vozes, com tudo que nós temos, com todo o nosso fôlego. Porque esse é o propósito que nós temos. E às vezes eu penso que eu não sei fazer outra coisa. Talvez se alguém me chamar para pintar uma parede, talvez eu vou pintar tudo errado. É só isso que eu penso. É só isso que me move. É só isso que faz eu insistir aqui ou eu insistir em outro lugar. Saber que Deus me chamou para anunciar a tua morte até que Ele venha. É isso que me move. E não é porque eu escolhi ser pastor. Esse chamado não é meu. Né? Lutero ele fala do sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós fomos chamados. Nós somos chamados a primeira vez para vir para Cristo. Depois o Cristo que nos chama para Ele, Ele não nos segura. Ele nos espere. Ide. Né? Os apóstolos ali, Pedro e João, naquele momento ali, com Jesus no monte da transfiguração. Senhor, vamos fazer uma cabana aqui, vamos ficar nesse lugar. Não. O mundo nos espera. E é para lá que nós vamos. Spurgeon dizia o seguinte, ele dizia assim, um pregador, Charles Spurgeon, ou você é um missionário ou você é um impostor. Todos nós
carregamos o ide de Jesus. E Jonas é um cara chamado aqui. Chamado. E o chamado de Deus é direcionado para um lugar. Deus nos chama para as pessoas, né? Giovanni é uma das pessoas que me falou isso uma vez. Deus não nos chama para lugares. Deus nos chama e nos leva a pessoas, indivíduos, pessoas pelas quais Ele morreu por elas. E Jonas é chamado para ir nessa cidade chamada Nínive, uma cidade de pouco mais de 100 mil pessoas, 140 mil pessoas. Ele está chamado por Deus para ir até lá pregar o evangelho. E quando ele desobedece, quem se prejudica não é só ele, é a própria cidade de Nínive. Então, por exemplo, quando alguém é chamado para ensinar as crianças e ela não faz isso, quem está se prejudicando não é só essa pessoa, são as crianças também estão perdendo de ter o ensinamento dessa pessoa compartilhado, sabe? É o reino que perde quando alguém renuncia ao chamado. É o reino que perde quando alguém pensa que Deus não está chamando ele para nada. Quando ele pensa que Deus está chamando ele para ficar lá no porão do navio dormindo, fingindo que não tem nada acontecendo. É o reino que perde. É o reino que perde. Porque todos nós somos chamados. E talvez enquanto eu vou falando chamado, você pense assim, o que eu posso fazer na igreja? Pouca coisa. É muito mais de segunda a sábado por onde você anda. Quando John Wesley tem as portas fechadas para ele vai um dia no cemitério e ele fala o seguinte: a minha paróquia é o mundo. Ou seja, o meu púlpito é muito maior do que os púlpitos que as igrejas podem abrir para mim. Sabe, a nossa vocação mesmo, ela acontece de segunda a sábado, no nosso dia a dia, na fila do açougue, na fila do pão, no trânsito da escola, para pegar as crianças. É lá que as pessoas estão nos vendo. É lá que Jesus Cristo diz: verão as nossas obras e crerão naquele que me enviou. É nesses lugares, no cotidiano. Não é só no sobrenatural, pregando para milhões de pessoas, impondo a mão sobre enfermos. Não, é no oculto, é no segredo, é no comum, é no trivial que nós temos que anunciar a Jesus. Lutero, ele dizia o seguinte, que nós somos máscaras de Deus. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer que Deus, agindo no mundo, escolhe nós. E quem age através de nós é o próprio Deus. Nós somos só as suas máscaras. A maneira que Deus tem de disfarçar no mundo que é Ele que está fazendo as coisas é através de nós. E aí, quando Deus olha para Nínive, olha para a sua desobediência, olha para a sua maldade, ao mesmo tempo que ele vê toda a necessidade de Nínive, ele enxerga um homem. Ao mesmo tempo que ele vê toda a necessidade de Nínive, ele enxerga um instrumento para ele usar para lidar com aquela situação. Irmãos, olha, todas as vezes que Deus olhou para uma família e viu que essa família precisava de uma intervenção dele, ele também viu alguém que poderia ser usado para que essa família pudesse ser restaurada. Sabe? Todas as vezes que Deus olhou para aquele seu primo, viciado nas drogas, ele também viu alguém, não sei se foi você, mas ele viu alguém que pode ser um instrumento para resgatar aquela pessoa. Porque quando Deus vê o seu povo escravo no Egito, ele enxerga um homem, seu nome é Moisés. Quando Deus vê um povo esquecido em Israel, precisando ser guiado por Deus, ele também enxerga um outro homem. Ele enxerga Abraão. Quando Deus vê seu povo indo de mal a pior, ele resolve começar tudo do zero, ele enxerga Noé.
Quando Deus olha os campos que eram verdes, que precisavam ser colhidos pela história da igreja que estava se iniciando ali em Atos, ele enxerga Paulo. E todos esses homens disseram sim para Deus, mas nós muitas vezes estamos nos escondendo atrás das nossas vontades, das nossas correrias. Mas fato é que todas as vezes que Deus enxerga um problema, ele enxerga alguém que pode ser usado por ele para resolver aquele problema. E quando Deus vê Nínive, ele enxerga Jonas. Quando Deus vê aquela vizinhança sua, que tanto tira a sua paz, Deus também está vendo alguém que pode apaziguar essa confusão. Quando Deus olha para uma igreja que ainda tem seus bancos vazios, com tantas pessoas precisando ouvir o evangelho, Deus está ao mesmo tempo enxergando alguém que pode ser influenciado pelo seu chamado de ir lá chamar as pessoas para se reunir e ouvir o evangelho. Quando Deus sabe de uma escola que está pervertida, uma escola que não está conseguindo lidar com as crianças, ele vê alguém. Ele vê alguém. Que bom seria que nós pudéssemos falar para Deus: Senhor, veja eu, usa a mim, envia a mim, eu quero ser essa pessoa. E às vezes é só isso que falta para Deus te usar poderosamente. Tinha um pregador, Moody, já citei ele aqui. Ele tinha pouco tempo de convertido e ele ouviu uma pregação numa praça. E o pregador da praça dizia: Deus procura alguém que possa se entregar para ele sem reserva. E o pregador repetia essas palavras constantemente. Deus procura alguém que possa se entregar para ele sem reservas. E Moody foi lá na frente e falou para aquele pregador: eu quero ser essa pessoa. E ele era um jovem sapateiro. E Deus pega Moody ali em Chicago, nos Estados Unidos, e começa a usar ele para trabalhar com crianças nas escolas. A igreja já não podia mais conter a quantidade de crianças que Moody trazia para dentro da igreja. E ele então vai para as escolas públicas e começa a fazer a escola dominical lá na escola pública, onde podia caber mais crianças. E Deus usa ele poderosamente. Deus está procurando os seus instrumentos, irmãos. Quando ele vê Nínive, ele vê Jonas. Quando você assiste a televisão e vê aquele monte de coisas ruins que está acontecendo, alguns canais parece que o sangue escorre e vem parar no seu pé. Escorre da tela e vem parar no seu pé. Deus está vendo alguém para aquela solução. Deus está vendo alguém que pode lidar com tudo aquilo. Deus tem o seu exército, que não se dobrou a Baal. E aí Jonas, na contramão de Deus, tenta fugir da presença de Deus. Tenta fugir. Quer ir para Tarsis. E a sorte de Jonas, ou melhor, as maiores misericórdias de Deus para a vida de Jonas, foi que ele foi mal sucedido no seu plano. Percebe isso? As misericórdias de Deus para a vida de Jonas se repetem quando ele é mal sucedido no seu plano. Tem um pastor chamado Francis Chan, ele é carequinha assim, igual o Elvis. Ele tem um livro chamado Louco Amor. E nesse livro, Francis Chan diz o seguinte: que a pior coisa que pode nos acontecer é sermos bem-sucedidos naquilo que Deus não nos chamou para fazer. Eu vou sentar e vou repetir, porque isso daí é muito interessante. Luciano. Até treme, né? Se é uma igreja pentecostal, o cara já fala assim: fala, Deus.
A pior coisa que pode te acontecer é você ser bem-sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque aí você nunca corrige a sua rota para voltar para a vontade de Deus. Você pensa que é aquilo. Né? O Renato falou aqui domingo passado sobre prosperidade. Todo sucesso a gente diz que é Deus que nos promoveu. Né? Então, por exemplo, se ao invés de eu trabalhar na minha empresa, eu estivesse fazendo uma outra coisa em um outro lugar e fosse bem sucedido naquilo como nunca, mas sendo que Deus nunca me chamou para fazer aquilo, Deus nunca me chamou para aquela profissão, Deus nunca me chamou para morar naquela cidade, Deus nunca me chamou para fazer aquele lugar, e mesmo que eu fosse bem sucedido naquilo, isso ia ser a pior coisa que eu ia fazer, porque eu ia estar fora da vontade de Deus. Mas a misericórdia de Deus é tão grande sobre Jonas que ele não é bem sucedido no seu plano. Quando ele compra a passagem dele para ir para Tarsis, tudo começa a dar errado. E às vezes tudo dá errado são as misericórdias de Deus. Uma vez perguntaram para Rubem Alves, um pastor e escritor, como foi, um jovem perguntou para ele, como foi que você conseguiu chegar onde você está? Ele é muito famoso, tudo, já morreu. Como foi que você fez para conseguir esse sucesso, para conseguir chegar onde você chegou? E ele respondeu o seguinte, olha, eu só estou aqui porque tudo que eu tentei deu errado. Irmãos, talvez, olha, você só casou com a pessoa que você está casado hoje porque aquele outro lá te deu um fora. E foi a melhor coisa que te aconteceu, sabe? Talvez você só está nesse trabalho porque aquele outro que você tentou fechou as portas para você e foi isso a melhor coisa que te aconteceu. Aleluia! Talvez você só está agora hoje com a sua própria empresa porque lá naquele emprego você entendeu que tinha fechado as portas para você e você não cresceu lá, porque talvez se lá você tivesse se tornado um gerente, um diretor, você estava lá até hoje. Então, nossa vida não é fruto do acaso. Tem uma música do Titãs que fala assim, o acaso vai te proteger. Vai coisa nenhuma, quem me protege é o Senhor Jesus. Se acaso eu andar distraído, o acaso vai me proteger? Jamais. A minha vida é guiada por Deus. O apóstolo Paulo fala que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Assim como o povo de Israel era guiado pelaquela nuvem, pelaquela coluna de fogo, nossa vida não está sendo guiada pelo acaso. Nossa vida está sendo guiada pelo próprio Deus. E aí quando Jonas, já estou encerrando aqui, quando Jonas resolve fugir da presença de Deus, é interessante o texto, a narrativa do capítulo 1, ele vai descendo. No versículo 3 fala que ele desce para Jope. No versículo 3 fala que ele desce para dentro de um navio. No versículo 5 fala que ele desce lá dentro do navio, ele ainda vai mais fundo. Ele desce para dentro do porão do navio. No versículo 15, ele desce para dentro do mar. E no versículo 17, ele desce para dentro do ventre de um grande peixe. A sua vida só foi descendo, degrau, 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 descendo. E é isso que acontece quando a gente quer sair da presença de Deus. A gente vai descendo, escadaria abaixo. Né? Alguns vão até rolando, é impressionante. Não vai nem contando os degraus. Desce rolando para baixo. E em contrapartida, a presença de Deus propõe para nós a escada de Jacó, que ele viu quando ele estava deitado no deserto. Anjos subindo e descendo. É um outro caminho. É um outro caminho, não é descendente. A presença de Deus nos coloca num caminho ascendente. Por que nós trocamos tanto a presença de Deus por tantas coisas que não valem nada, né? E aí a gente percebe isso de Jonas, quando ele fica na contramão da vontade de Deus, ele vai só descendo, descendo, descendo. E aí depois de descer tudo, lá naquele porão, ele dorme. Ele dorme. O comandante, o mestre ali do navio,
todo mundo desesperado que o navio vai afundar e Jonas está dormindo. Existem algumas pessoas que descansam em meio à tempestade, porque realmente a paz de Deus é uma paz que excede o nosso entendimento, ou seja, a gente não consegue explicar. Mas no caso de Jonas aqui, não é a paz de Deus que está fazendo ele dormir. É a sua indiferença. Indiferença a tudo que está acontecendo. Isso faz ele dormir. E o mestre chega para ele e fala assim: o que fazes aqui dormente? Em outras versões, o que fazes aqui dorminhoco? Né? Clama ao seu Deus. Jonas estava dormindo, vendo o mundo cair ao seu redor, e ele estava lá dormindo. Tem um texto de Lucas 23, quando Jesus está na cruz, um ladrão chega para o outro e fala assim, repreende, dizendo: olha, nem ao menos nessa hora você teme a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem nada fez. Jonas está no porão do navio, o navio quase se afundando, pessoas perdendo sua vida, e nem ainda naquele momento ele teme a Deus. Irmãos, é impressionante como as pessoas, às vezes, precisando de um socorro de Deus, precisando de uma intervenção de Deus, e nem ainda nesse lugar, nessa posição, nessa situação, nem ainda assim, Gislene, teme a Deus. Sabe? Ao ponto de um ladrão evangelizar o outro. Olha, você está aí blasfemando, desafiando ele. Será que nem nesse momento você consegue ter temor a Deus? Sua família está se perdendo, está tudo arruinando na sua vida, só chega notícia ruim, e nem ainda nessa situação você teme a Deus. Como o coração do homem é duro. Como o coração do homem é duro. Jonas, vendo ali a situação do navio se afundando, e nem ainda assim ele teme a Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor se renovam. E a gente ama esse versículo. Mas só que no versículo 29 do mesmo capítulo diz assim: põe a tua boca no pó. Ou seja, teme a Deus. As misericórdias se renovam, é verdade. Mas põe a tua boca no pó, para que Deus tenha misericórdia de você, porque nem nessa situação, diante de tudo isso que está acontecendo na sua vida, você consegue temer a Deus. Isso é muito forte. E aí eles acordam Jonas, e a gente conhece a história. Lançam a sorte, e Jonas é jogado no mar, vem um grande peixe, engole Jonas, e Jonas então agora é vomitado, cuspido fora. E aonde Jonas cai quando ele é cuspido fora? Em Nínive. Será, irmãos, que todo esse processo de Deus na nossa vida, de fugir da presença de Deus, de dormir, de ser indiferente, de ir parar no ventre de um peixe, em meio às algas, um lamaçal, e depois em Nínive, todo esse processo de Deus é para Deus, às vezes, nos levar ao destino da sua vontade. E a gente tentando fugir, Deus pegando, levando, colocando, e no final nós somos arremessados em Nínive, aonde finalmente Deus quer que nós estejamos, no centro da sua vontade. Depois de tudo que acontece com Jonas, todos os seus planos frustrados, é lá que ele se encontra. Agora,
no meio da vontade de Deus. Paulo diz que duro é recalcitrarmos contra os aguilhões. Duro é querermos lutar com Deus. Deus é mais forte que nós. Seu amor é mais forte que a morte. Deus é mais forte que nós. Por mais que a gente tenta fugir, Deus pode, no final de tudo, nos levar ao destino final, que é a sua vontade. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração.